Ó, é o seguinte, esse vídeo aqui do Lucas, eu estava assistindo ele e eu decidi fazer esse react com vocês. Estou melhorando meu inglês. Fazer esse react com vocês aqui para trazer uma, uma visão, né, cara? Eu compartilho muito, que é ainda não estamos no momento de deixar a IA tomar a decisão 100% por conta, entendeu? Então, se em algum momento você está considerando deixar a IA tomar 100% da decisão em alguma parte da tua empresa, do teu trabalho, aí onde você está vivendo, cara, repense. E esse vídeo aqui ele vai mostrar por que que eu tenho essa forma de pensar, né. E também, quero dizer que não é uma lei isso, isso pode mudar, eu vejo que tem um movimento para isso mudar, principalmente da OpenAI, eu vi ali com esse novo Agent Builder, que eles estão tentando controlar cada vez mais a alucinação, mas velho, é importantíssimo você, se ligar nisso. Eu vou colocar aqui para cima, deixa eu mexi o Lucas e não eu, aqui, ó. Eu não atrapalho o Lucas, ele é muito melhor, fala muito melhor do que eu, inclusive. Vamos lá. Desde 2023, a rede de fast food Taco Taco Bell. Bell introduziu inteligência artificial em mais de Eu 500 estabelecimentos nos odeio Estados Unidos. drive-thru. O objetivo era reduzir erros e agilizar os pedidos, Uhum. mas, em alguns casos, a IA fez exatamente o oposto. Taco Bell rethinks AI drive-thru after man orders. Alguém encomendou 18 mil garrafas de água. Como este cliente frustrado. E o que você vai beber com isso? Nossa, A IA continua perguntando pro cliente o que ele quer pra beber. quero uma sopa de boca grande. Mountain Dew ele pediu, né, na verdade. Mountain Drill. E sua bebida? Assim, ó, deixa eu ser justo, tá? Deixa eu ser justo aqui com a IA. Não importa se é uma IA ou um humano por trás daquilo ali, tu nunca consegue entender o que tá sendo dito. Cara, não, Também isso é experimentaram a não, IA, pô, mas isso não é decidiram verdade. abandoná-la porque era muito pouco confiável. Dá pra Uma ver, pessoa dá pra era entender sim, adicionada pô. ao sorvete por engano. Vejo nada demais, cara. Tem muita gente que é moda, né? É. Pedir batata frita no sorvete. No Exatamente. sorvete também. Também acho que não tem nada, não tem problema nenhum botar bacon com sorvete. Quanto a Taco Inclusive, Bell, o fiasco recomendo. fez com que eles repensassem o uso da IA. Seu diretor de tecnologia, DNE Matthews, disse ao Wall Street Journal a respeito da implantação do sistema de IA de voz. Vamos ver o que ele botou aqui, ó. A gente tá aprendendo muito sobre isso, né? E eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que todo mundo, algumas vezes, se decepciona. Mas às vezes se surpreende. O cara aqui falando. Só falando verdades, né? Só falando verdades do CTO do Taco Bell. Pois é, isso é Às vezes realmente me surpreende. Fim da só citação. verdades E mesmo. o que ele disse é o ponto crucial da IA generativa do consumidor hoje. Esse meme é muito bom, né? Por que a minha cicatriz tá do lado esquerdo se o Você é muito cloud, cara. Dude, you are absolutely 100% correct. Cara, Cloud, isso aqui é o Cloud Code, tá ligado? é isso aí, ó, Tá sempre muito cloud, cara. absolutamente correto. E uma das coisas que eu vi no Twitter esses dias foi o seguinte, né? Em algum lugar do mundo, aquela pessoa que tu sabe que é muito burra, tá ouvindo que ela tá absolutamente correta de uma IA. Funciona na maioria. Pausa dramática. Se a burrice fosse crime, o nosso mundo seria muito melhor. Anota aí, Pio, esse é Pio. das vezes, mas em cerca de 1% das vezes, simplesmente não dá certo. E sabe o que dá certo e não decepciona nunca, meu? É a qualidade de vida que tu vai ter sendo programador e trabalhando remoto do Brasil pro Tá, aqui ele vai fazer uma publi, né? Todo mundo precisa ganhar o teu, Lucas. Eu vou passar aqui, tá bom? Vamos lá. Mas aonde tudo isso leva? Um Aonde? relatório recente do MIT descobriu que, após pesquisar 150 líderes empresariais e 350 funcionários, apenas 5% dos pilotos de IA integrada estão extraindo milhões em valor, enquanto a grande maioria permanece estagnada, sem impacto mensurável nos lucros e perdas. Em outras palavras, a implementação de IA falha em 95% dos casos. O mercado ficou assustado com essas descobertas e as ações da Nvidia, a empresa de US 4 trilhões de dólares cujos chips impulsionam o boom da IA, caíram 3,5%. Mas não caíram Cara, 3,5% por conta assim, já interrompendo o Lucas, mas se falha em 95% dos casos, faz sentido ainda pra você deixar uma IA tomar uma decisão sem uma supervisão humana? Não faz sentido nenhum, cara. É por esses números e por essas vivências que a gente que eu já vivi na pele, eu sei que ela alucina, cara, ela se perde às vezes. Ela vai acertar muitas vezes, mas ela vai errar. E quando ela errar, a bronca pode ser maior do que você imagina. Então, cara, não tome a decisão de deixar ela tomar decisões por você, ou por alguém na tua empresa. Deixe sempre alguém como supervisor dela, validando as ações da IA. Porque só assim você vai garantir performance. E, cara, se não for possível, seja por custo, né? Porque, pô, botar uma IA e ainda deixar uma pessoa, custo. Ou a IA não conseguiu acertar ali nos seus testes, cara, abandona. Não é só porque tá no hype usar a IA que você tem que botar ela em tudo, entendeu? Não é feio você chegar pro teu chefe e falar, mano, pra esse bagulho aí não vai dar. Tá acontecendo isso e o BO e o risco é esse, entendeu? Cara, eles vão ter que fazer um rollback nessas empresas que estavam aplicando IA para pedidos ali, para orders, né? Por conta dessa situação, porque vocês acham que vale a pena o cara botar uma IA para receber o pedido e um humano lá atrás lá para validar? Então compensa já deixar o atendente ali direto. Então é para se pensar. Por isso que eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês. Isso, cara, tá mais do que evidente. E essa é uma visão que vocês têm que ter em qualquer coisa que vocês forem fazer com IA, cara. Pelo menos por enquanto. Como eu falei, ainda já tem aí um movimento. A gente já vê um começo aí de movimento para acabar com a alucinação, né? Acabar não, né? Mas controlar a alucinação melhor.
disso, né? Tem todo o cenário macroeconômico aí acontecendo ao redor dos chips. Vamos ser bem justos aqui, né? No último mês subiu 9% as ações da Nvidia. Nos últimos 6 meses, 92%. No último ano, um pouco menos. Nos últimos 5 anos, 1.244%. Eu tô muito feliz. Enquanto a Tá pauta rico, né, não caiu desgraçado? devido às notícias. Tudo parece muito pesado. Cara, e outra, a ação não cai devido a notícias, tá? Mas isso foi apenas uma reação à manchete. Porque, É, conforme né? você se aprofunda no que foi realmente dito no relatório, o quadro não é tão claro quanto a IA simplesmente falhando em todos os lugares. Sabe o que faz a Nvidia, as ações tá caindo? É o simples fato de tu tá pagando mais de 30 vezes o faturamento dela anual no preço da ação. É simplesmente por isso. Alguns episódios atrás, falei sobre a Lucas, manipulação o móvel economista. da IA. Grande parte disso foi a ameaça da IA. É verdade e está acontecendo em alguns empregos de nível básico, especialmente nas áreas criativas. Fiz uma ressalva naquele episódio de que os sistemas de IA atuais ainda erram muito, mas melhorarão no futuro. Mas hoje, vamos explorar esse fato um pouco mais a fundo. É que assim, a IA tá diminuindo bastante as alucinações, né? Eu É gravei um isso aí. vídeo aqui sobre como a Acabei OpenAI de tem um falar passo isso. muito importante no caminho de fazer a IA alucinar menos. E isso É. começou por compreender, né, e entender que a alucinação no modelo, ela não é um Isso. bug, é uma funcionalidade. Então, tu tem sempre um trade-off. Tu quer um modelo que te diz que não sabe como responder, ou um modelo que tenta responder alguma coisa, por exemplo, no mínimo. E se a IA generativa para o consumidor continuar a ter um desempenho inferior nas empresas nos próximos anos? Neste episódio, veremos como a IA está Vamos ver, realmente vamos se saindo quando colocada na posição Será que não seria melhor? Você ia falar assim, cara, não sei. Será Será que não seria melhor? Pensando assim, cara, não sei responder. global eventualmente, mas, por enquanto, ela possivelmente está em uma bolha. Uhum. Você está assistindo a Tio Fusion TV. Então, antes de mais nada, vamos esclarecer as coisas. A IA tem alguns casos de uso legítimos e funciona bem em áreas não críticas que não exigem 100% de precisão. Robôs, tradução ao vivo e até mesmo alguns construtores de sites protótipos como Lovable são alguns exemplos. Mas o sentimento é claro. A maioria das pessoas online a acha irritante. Mas, deixando isso de lado, há um problema fundamental com a IA generativa atual. Deixe-me explicar. Veja bem, tudo que chamamos de inteligência artificial hoje foi criado com base nas descobertas de um artigo de 2017 Do Google, né? Attention all you do need. Google. Esse artigo forneceu uma maneira para a IA se concentrar em diferentes partes de uma sequência de entradas simultaneamente e determinar a relevância de cada Esse palavra. artigo é que gerou toda essa confusão que a gente vê hoje. Permitiu que pesquisadores, cientistas É da os computação Transformers, e, tá? mais tarde, Tradução empresas se perdeu. mudassem o mundo. Mas aqui está o problema fundamental com esse método de transformação de redes neurais. Interessante. Acontece que, Eu não esperava esse vídeo ficar técnico. Interessante. ao determinar a relevância de cada palavra e prever a próxima palavra, ela apenas inventa coisas. Basicamente, ela não sabe o que está dizendo. Chamamos esse Isso, problema de alucinações. alucinação, E isso tem exatamente. consequências no mundo real. Então, é exatamente isso. Ela, cara, a IA não é inteligente, de fato. Ela, cara, é como se fosse muitos ifs e elses. Né? Muito sim, se não, muita probabilidade de ser essa palavra, e ela coloca. Mas ela nem entende o que ela tá falando, cara. Então é muita loucura a gente largar na mão de uma IA uma tomada de decisão, porra. Por isso, não sei se vocês viram, mas a OpenAI divulgou, vai começar agora a disponibilizar ferramentas para que tu consiga monitorar a entrega dos agentes, tá ligado? Então, pra quem não Se vocês quiserem que eu mexa com o Agent Builder da OpenAI, comenta aqui embaixo. Dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Fala, cara, faz um vídeo usando o Agent Builder. Eu vou fazer. Prometo. sabe, a OpenAI divulgou aí os agent builders. Inclusive, eu tô pra gravar um vídeo utilizando aqui. Talvez ainda hoje eu tente utilizar pra ver como é que funciona. Mas o maior Olha só, o que faz o controle da alucinação é esse guardrails aqui. Tem ali um controle ali para você medir a alucinação e segurar a bronca. Então, é como eu falei para vocês, tem um movimento já da OpenAI para reduzir, para tornar o que? A IA mais confiável e assim a gente conseguir fazer com que ela tome o lugar realmente de alguns pequenos pontos das empresas, tá? desafio é justamente definir se o teu agente tá entregando o resultado esperado, né? Imagine isso. Você é uma empresa que decidiu substituir sua equipe por IA para redigir documentos de pacientes, preencher informações de pacientes, resumir reuniões ou fazer algum agendamento básico. Mas, com o passar do tempo, para seu horror, você percebe que o sistema de IA representa 10% de tudo que ele entrega. Mas o verdadeiro problema é que você não sabe o que ele é inventado e não sabe o que é preciso. Então você ou sua equipe precisam voltar e verificar tudo manualmente. Isso acaba sendo apenas trabalho extra para a equipe restante e, em última análise, é uma perda de tempo. Depende muito de quanto tempo tu gastava pra redigir aquilo ali, né? Parece estúpido, mas é exatamente isso que está acontecendo agora. Os comentários a seguir no Reddit são de pessoas da força de trabalho que tiveram que suportar o peso da alta gerência pensando que implementar a IA às cegas era uma boa ideia. Citação. Minha empresa pagou por um software de agendamento de IA alguns meses atrás, pensando que isso poderia liberar a equipe de contas para que eles pudessem continuar com o congelamento de contratações naquele departamento. Agora, a equipe de contas está tendo que fazer um trabalho extra para garantir que o programa não esteja bagunçando tudo. Sem mencionar que nossa equipe de produção, que nunca precisou se preocupar com cronogramas, está verificando tudo 2 ou 3 vezes. Eles finalmente estão trocando Grande o software rollback, básico de agendamento. É o grande rollback, é isso aí. Produtos vendidos e que demonstraram ser um salva-vidas. No final das contas, a equipe que costumava fazer o trabalho gasta todo o seu tempo garantindo que a IA não estrague e ajudando a treiná-la. Além disso, trabalhando em um ambiente médico clínico, realmente não confiamos no novo sistema de classificação e rotulagem de arquivos. Nomes, datas de nascimento e dados do seguro precisam ser perfeitos. A IA é menos do que isso. Ela falha em coletar informações demográficas adequadas e atribuir tarefas relevantes. Às vezes, ela pensa que o médico é o paciente ou não sabe de onde o documento foi enviado por fax, etc. E outro usuário afirma que a IA era boa em fazer anotações de reuniões do Zoom, mas constituía de 5% a 20% do conteúdo, mesmo quando recebia as transcrições da reunião. Aqueles que analisaram o Ou seja, no resumo, tu tem só 5% dele composto de realmente transcrição do que foi dito. Mas aqui também pode ser um mau uso do usuário, né? O System Prompt. Então seria importante. Exatamente. Eu tô falando isso porque no Persua, uma das aplicações que a gente tá desenvolvendo agora é o Persua pra ser note-taker, né? Talvez a primeira versão dele pro iOS vai vir já como Persua note-taker. E pra isso funcionar, tu precisa ter um System Prompt com algumas regras de resposta, tá ligado? Formato de output que referencie transcrição real. Do contrário, a LLM vai simplesmente autocompletar algo que talvez não foi dito, né? resumo gerado pela IA perceberam que parte do que foi escrito nem foi dito. Todos esses desastres fazem sentido. Os LLMs preveem a próxima palavra estatisticamente, mas nunca dirão quando não sabem a resposta. Como ou eu falei, não conseguem probabilidade. entender. É como tu pedir, é a mesma coisa, vocês já, uma das skills de um gerente, de alguém que tá liderando um projeto, é sintetizar a informação. Eu não sei se vocês já tiveram que ficar encarregados de fazer notas de uma reunião. Isso, a gente fazia muito isso e faz muito isso quando a gente tá se reunindo vários membros de vários times da empresa. Cara, quem faz reunião
ou é velho, ou não quer trabalhar. A verdade é essa. Eu não gosto de reunião, tá? Não me chame pra uma reunião. Você da Rinode, não me chame. reúne num summit pra decidir sobre alguma coisa, sempre tem alguém que é escolhido pra ser o sintetizador das coisas que estão sendo faladas, né? E anotando todos os action points pra depois desse summit a gente criar documentos em cima disso. E o ser humano é muito bom em sintetizar, cara. O ser humano experiente, porque se tu pedir pra alguém que não tem experiência sintetizar o que tá sendo dito numa reunião, essa pessoa vai começar a colocar ali naquele resumo, não o que foi dito, um resumo do que foi dito, mas sim a percepção dela do que foi dito. Ou até mesmo deixando escapar a opinião, tá ligado? E a opinião que foi criado com Faz base sentido no isso tudo aí. que aquela pessoa já vivenciou, que convertido numa LLM seria tudo que ela foi utilizada na base de treinamento dela. Existem muitas histórias de arrependimentos de empresas após se precipitarem em soluções de IA mal feitas. Um relatório sugere que 55% das empresas se arrependeram de substituir pessoas por IA. Metade Cara, das 55% é mais da metade, Lucas. Não sei se você tá sabendo matemática, meu querido, mas é mais da metade. Cara, é frustrante a gente mostrar esses números falando de IA aqui, mas, porra, vocês precisam ter essa base aqui pra entender. Nada sem supervisão. Vamos criar esse mantra, na verdade, né? Tem nada sem supervisão. Nada sem supervisão. empresas Banco, por arrependeram. exemplo, demitiu funcionários para um chatbot de IA tão ruim que imploraram pelo retorno dos antigos humanos. Dizem que bancos no Brasil estão usando bastante Devin, né? Vamos ver se vai acontecer o grande rollback ou não. E veja o exemplo da Claire. Há 2 anos, eles implementaram um congelamento de contratações e começaram a substituir sua equipe humana por IA. Em 2024, seu quadro de funcionários caiu de 3.800 para 2.000. Mas vejam só, seus clientes queriam falar com humanos de verdade. Claire disse que seus chatbots de IA realizam o trabalho de 800 funcionários. Mas a empresa admite que a qualidade do serviço e a satisfação do cliente caíram e lamenta que a interação humana ainda seja necessária. Paguei e não entrou, faz 10 minutos que o meu crédito não entrou, né? Sobre a substituição de pessoas por IA. A publicação Fortune observa, citando, além de ser míope, é fundamentalmente um mau negócio. As empresas que estão cortando pessoas hoje em nome da IA serão as mesmas que tentarão recuperar o atraso amanhã. Não há dúvida de que a IA é excelente em fazer mais com menos. Tá Ela vindo aí. acelera processos, Grande rollback reduz tá o trabalho vindo, hein? repetitivo e recupera tempo. Mas a IA por si só não pode criar a próxima geração de produtos e serviços. Aspas. Fim da citação. Então, Você já viu que a IA, cara. ela não cria nada, né? Acho que isso tá ficando cada vez mais nítido. Isso é Tipo assim, complemento, cara. tem que começar a IA é se preocupar complemento. quando a IA, tipo, começar a compilar programas direto pra linguagem de máquina e o programa conter menos bugs, ser mais eficiente, com uma interface melhor. Aí daí tem que se preocupar, né? Enquanto ela continuar te cuspindo componente React, setupzinho Node.js ou um script em Python, tu tá tranquilo. Codefield. Cara, eu não sei por que essa palhaçada com React e Node.js. É bom, porra. É bom. Tem linguagens mais robustas, mas, porra, é bom pra cacete. Não sei por que essa galera fica queimando o React, cara. Eu uso e é bom pra caramba e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. E, cara, se acha ruim, me processe. Tentamos ser minuciosos aqui. Portanto, é preciso dizer que todas essas falhas não são a história completa. De fato, existem empresas que são extremamente bem-sucedidas no uso de inteligência artificial. Vamos ver quais são essas Agora, empresas aí. embora o artigo do MIT tenha dito que 95% das empresas que implementaram IA generativa falharam na implementação, o mesmo artigo do MIT afirma, entre aspas, algumas grandes empresas, pilotos e startups mais jovens estão realmente se destacando com IA generativa. Referem-se a startups de jovens de 19 ou 20 anos. Eles citam que viram as receitas saltarem de 0 para 20 milhões em um ano. Isso ocorre porque eles Bom escolhem um crescimento, ponto né? problemático, o executam bem e fazem parcerias inteligentes com empresas que usam suas ferramentas. Fim Cara, uma das outras empresas que é grande na startup é o Shopify, né? O Shopify, os caras estão usando IA de uma forma muito assertiva. da citação. Portanto, a forma como as Eu não empresas gosto muito de adotam a IA Shopify, é mas crucial. Por exemplo, é comprar verdade. ferramentas de IA de fornecedores especializados e construir parcerias tem sucesso em 67% das vezes, enquanto as construções internas têm sucesso em apenas um terço. Isso mostra que você não pode simplesmente espalhar IA em todos os lugares e esperar Não que dá. funcione. É preciso pensar em sua implementação e também depende da especificidade das ferramentas de IA em questão. Mas no grande esquema das coisas, a IA ainda está engatinhando e seria ingênuo pensar que ela permanecerá a mesma para sempre. Bastaria outro artigo inovador, uma nova arquitetura de rede neural subjacente e tudo poderia mudar novamente. Isso poderia significar outro salto gigante que nenhum de nós espera. Mas, enquanto isso, é um território desconfortável. Então, o que acontece? Será que a gente tá numa bolha, cara? .com bubble. Cara, obviamente a gente tá numa bolha. Obviamente a gente tá. E já foi falado disso em vários lugares da internet. Não precisa eu falar aqui, né? 2.0. Assim né? como a máquina a vapor que desencadeou a Revolução Industrial no final dos anos 1700, a internet está mudando tudo o que toca. E na vanguarda da revolução está Wall Street. Uhum. Na bolha das .com em meados dos anos 90, todos que simplesmente colocavam a .com no final do nome da empresa viam uma enorme avaliações porque os investidores que não entendiam a tecnologia as viam como futuro. Na realidade, essas empresas não tinham uma forma sólida de lucrar ou nem mesmo tinham um plano de negócios. Quando o mercado mais amplo percebeu que tudo não passava de uma cortina de fumaça, o setor quebrou. A E não era, né, cortina de fumaça, né? maioria das empresas de documentos faliu e apenas algumas conseguiram sair e são gigantes hoje. Que, não sei se vocês viram, mas, tipo, tem 5, 6 empresas de tecnologia que hoje compõem 80% do market cap da bolsa americana. É absurdo, né? Então, vamos Mas, comparar né. isso com a onda de IA de hoje. O tão esperado lançamento do ChatGPT-5 foi uma decepção. Foi. Muitos usuários até pensaram que a versão anterior era melhor, e isso É. fez com que o OpenAI entrasse em colapso. Além disso, a empresa também foi pega falsificando descaradamente os números de desempenho em alguns gráficos muito estranhos. O tom era incremental em vez de revolucionário. É sempre incremental. Logo, a Meta anunciaria que está reduzindo sua divisão de IA e isso ocorre em meio a um coro crescente de analistas dizendo que a IA está caminhando para uma bolha, se não já está. Em seguida, temos as avaliações e gastos massivos. Um vídeo H100, a GPUs que impulsionam o boom da inteligência artificial, custam cerca de $30 ao $40.000 cada um. Mas isso aí não é bolha, né? Porque isso aí é a demanda. Cara, É. aí vídeos ações pode ser uma Todo bolha. mundo usando, Inflação pode ser porra. injustificável, Alguém tem mas que ela pagar, tá pô, vendendo e chute a processar. rodo, cara. Eu não sei se vocês viram esse gráfico aqui, mas é absurdo como que atualmente tá o relacionamento da OpenAI com fornecedores. Né? A OpenAI lá tá com o projeto Stargate, com a Oracle, com a SoftBank, tem contratos de infraestrutura e equity com a Nvidia, a Oracle. Tão mal de parceria, né? De cliente. Tão mal, né?
tem uma parceria estratégica aqui com a NVIDIA pro projeto Stargate. Ao mesmo tempo, a OpenAI tem chips customizados sendo desenhados pela Broadcom. Ela usa também data centers com o Google. Tem como investidora aqui a Microsoft, que é cliente da NVIDIA, que é investidora na CoreWave, que é o data center da OpenAI, tá ligado? Tudo não passa de uma Uma grande pirâmide. pirâmide. Isso é exatamente, cara. Isso é conseguiram criar o sacanagem. AlphaFold, Chega a Gemini V3 ser sacanagem, Tem pô. CPU também, né? Mas a Meta, por outro lado, tem 600.000 NVIDIA H100S. E embora eles tenham o Llama LLM de código aberto, eles não estão descobrindo novas ciências como o AlphaFold do Google para 23 vezes mais computação. E para dar uma ideia de quão extremo tudo isso está ficando, Pô, a própria eletricidade, Meta né? causou um aumento de 4% no uso de eletricidade no ZEUA. O Trump deu carta branca pra todas as empresas de tecnologia gerenciarem a sua própria planta energética. Não sei se vocês viram isso. Mas se eu não me engano, a Meta, Não ela vi. tá com um data center que só o prédio tipo, é do tamanho de Manhattan. Um bagulho absurdo. Que Morgan louco, Stanley cara. afirma que o investimento em data centers Pesado chegará a US investimento, 3 cara, trilhões de pesado. dólares nos próximos 3 anos em preparação para o uso da IA. E aí tu se pergunta, cara, esses 3 trilhões de data center, lá dentro do data center vai ter o quê? Chip. Quem é que produz chip? Então, tipo assim, as ações da NVIDIA tá super cara, tu tá pagando lá 30 e poucos vezes o faturamento dela anual. Sim, mas cara, o faturamento dela anual tá batendo recorde atrás de recorde. E claro, isso é fortemente alimentado pela dívida. É. A crença é que a IA cortará custos Vamos em ver até 40% quando, né, e isso cara? deve adicionar Porque 16 trilhões uma hora vai de chegar no PIB. teto, é possível. Mas, como vimos no início deste episódio, de acordo com aquele estudo do MIT, isso pode ser muito irreal. Então, este pode ser o futuro se a IA não melhorar muito em breve. Número 1. Executivos e donos de empresas ficarão frustrados com alucinações. Eu tô pra dizer que os modelos que a gente tem, eles já são bons o suficiente. Tá faltando só criar sistemas ao redor deles pra diminuir esses erros que são produzidos. É, E colocar o e humano os no caras lucro, estão fazendo né? isso. Os caras estão fazendo, porra. Estão criando, você viu ali, o guarda-reios, né? E, cara, por isso que eu falo, por enquanto, nós ainda vamos ter que precisar botar a supervisão. Mas logo, logo, eu tô otimista de que não vai precisar tanto assim, né? A gente consiga fazer sistemicamente essa validação. Claro, se você me acompanha aqui, você vai aprender, porque eu também vou aprender, e nós vamos fazer juntos. Forma mais eficiente. Eu acho que o ser humano ainda na integração com a IA tá muito precário, tá ligado? Soluções inúteis, código ruim e um retorno muito baixo sobre o investimento. Número 2. Muitos gurus de IA, como Sam Altman, terão que admitir que a inteligência artificial geral não será alcançada por LLMS, e eles são essencialmente um beco sem saída. Então eu tô falando aqui que um LLM não vai ser o que vai trazer AGI, né? Algo que a gente já vem dizendo nesse canal aqui há anos. Número É. 3. A população Cara, geral segue o Lucas lá, cara. Se você não segue, né? Se inscreve no canal dele lá. Vou deixar na descrição aí. Eu sei que ele não precisa, né? Mas, porra, o conteúdo dele é muito bom, mano. O cara é fera demais. Inspiração pra mim. ficar cansada de LLMS, e já estamos vendo isso. A enxurrada absoluta de porcarias de IA, as alucinações, a IA concordando com o que os usuários dizem, às vezes os deixando loucos. Número 4. Ao ver isso, o capital de risco finalmente seca e os LLMS se tornam caros demais para se justificar, a menos que haja um aumento massivo na eficiência. O custo para operar os data centers da OpenAI, todos os canos, entranhas e coisas que mantêm a IA funcionando é de cerca de US 40 bilhões de dólares por ano. Suas receitas agora são de apenas 15 a 20 bilhões. E, finalmente, número 5. Após um longo inverno, novas implementações surgem que realmente correspondem ao hype prometido pela primeira onda. Então, assim como a bolha da telecomunicações, vai haver para ser alguns vencedores que ressurgem das cinzas. Mas se ou quando ele quebrar, daqui vemos as verdadeiras empresas de inteligência artificial que perduram. Então, para finalizar este episódio, deixe-me terminar com isto. Já falei sobre isso muitas vezes em meus episódios mais antigos, mas dê uma olhada neste diagrama. Ele é chamado de ciclo de hype do Gartner e descreve a progressão típica da infiltração de novas tecnologias na sociedade. Então, onde você acha que estamos? Cara, na minha opinião, eu tô aqui, eu já tô no fundo da desilusão. Eu tô Talvez aqui, não ó. no fundo, eu tô aqui, ó, porque eu acho que o fundo vai ser quando as empresas começarem a repassar o custo real dessa brincadeira. O gatilho da tecnologia, o pico das expectativas infladas, o vale da desilusão, a ladeira da iluminação ou o platô da produtividade. Sinta-se à vontade para comentar abaixo. Sinta-se à vontade pra comentar abaixo. Tem uma coisa que eu quero te dizer antes que tu vá embora, é o seguinte, cara. A gente já conseguiria substituir os humanos com a tecnologia que a gente tem sem nem mesmo precisar de IA. A questão de substituir um ser humano num trabalho não é apenas limitada pela falta de tecnologia. Muitos trabalhos que a gente já poderia substituir por automatização ainda existem. Por questão cultural, por questão econômica, social. Então, por exemplo, no caso dos devs, eu realmente acredito que a gente vai ter uma limpa. Muita gente se interessou pela área, pelo dinheiro. Pessoas que não têm talento, nem gostam de tecnologia. E depois dessa limpa, cara, vai sobrar mais vagas do que profissional qualificado. Então, vocês já viram. A opinião do Lucas é que dá pra substituir. Mas a minha é, por enquanto, com o IA, só supervisionando. E, cara, todo trabalho, na verdade, toda carreira profissional é persistência, mano. Persistência. Eu tô há 15 anos trabalhando com programação, vários cenários. Fui pra China, fui pra Dubai, eu falei, puta que pariu, por causa disso. Então, digo pra vocês, cara, persista e estude, né, mano? Não fica achando que você vai ficar sentado na frente do computador vendo vídeo no YouTube, sem botar a mão na massa, sem fazer nada de prestativo, que você vai ser um bom profissional, porra. Aprender e aplicar. Um sem o outro não funciona, não adianta, tá bom? Cara, não vou nem deixar o Lucas terminar. Se você gostou desse React, é o meu primeiro React, comenta aqui embaixo, me dá dicas do que eu posso melhorar. Vai sair domingo o próximo vídeo da série que a gente está fazendo de movimento do nosso professor. E eu tô muito feliz que deu alguns comentários, vou comentar sobre isso no próximo vídeo lá. E, cara, valeu, tamo junto, um abraço. E, cara, não esqueça do mantra. Esqueça do mantra. Tem supervisão? Não.